tudo bem? Eu sou Daniela de Alcântara, eu sou do meu amado e eu desejo que você receba a graça e a paz que vem do alto, do eterno sobre a sua vida e que ela faça toda a diferença a partir desse momento que você escutar esse devocional. A gente vai falar sobre a primavera. Isso mesmo, nós estamos falando aqui no Devocional Sou do Meu Amado sobre as estações do ano, mas especificamente as estações das nossas vidas. E encerramos o ciclo do inverno e agora começamos essa estação que eu amo, cheia de flores, cheia de borboletas e, como diz o meu marido, cheia de lagartas. Mas vamos lá, falaremos da primavera. E o nosso texto de hoje será Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Quando eu fui falar sobre essa questão das estações, eu fui estudar um pouquinho. É aquelas coisas que a gente estuda lá na escola, né? Primavera, verão, qual a característica de cada uma. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que, na verdade, a transição do inverno para a primavera é um processo que eles chamam de brotação. Olha que interessante. Não sei se você sabe, mas durante o inverno, as árvores normalmente elas entram num estado meio que de dormência, assim, para poder proteger a energia, na verdade, assim, conservar a energia para que as outras estações aconteçam. Então, ela não gera alimento, digamos assim, ela não pega nutriente da terra para alimentar as folhas, ela não se esforça para ter flores, porque ela tá ali, ó, bem preocupada, digamos assim, em conservar a energia para poder sobreviver. E aí, olha que lindo, né? Com o aumento gradual da temperatura, porque no inverno ela precisa fazer isso para se proteger do frio. Mas a Terra, por conta da inclinação que ela tem e a voltinha que ela vai dando ali ao redor do Sol, vai fazendo com que a temperatura vá aumentando gradualmente, gradativamente. E não só a temperatura, mas na verdade a temperatura também aumenta por conta disso que eu vou falar. A quantidade de luz do sol durante a primavera é maior. E aí algumas mudanças acontecem nas árvores. A primeira delas é que ela começa a responder esses sinais ambientais de mais luz e de mais calor. Então, à medida que a quantidade de horas de luz do dia aumenta e também a temperatura, né? A temperatura vai ficando mais amena, menos fria, digamos assim. A árvore começa a ser estimulada a sair da dormência. Onde a gente mora, aqui no hemisfério sul, é o período das chuvas, começa o período das chuvas. Lembra que eu comentei lá atrás que o inverno, aqui no hemisfério sul, ele é seco, né? Então, não é muito propício para a planta brotar. E quando a temperatura começa a ficar mais amena e as chuvas começam a cair, então a árvore está pronta para sair do estágio de dormência dela. Minha querida, você está pronta para sair do seu estágio de dormência na primavera. Tô com a voz um pouquinho rouca hoje, não sei o que aconteceu, mas eu quero vir aqui para te falar isso. Deus fez o homem à imagem dele, conforme a semelhança dele. Então nós vamos
ter condições de receber capacitação, de crescer, de refletir a glória do Senhor. Está na hora de sair da dormência e refletir a luz, refletir o calor, começar a se preparar para dar frutos. E aí eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Dar frutos não é sair direto do inverno e cair numa alta produção. Nananina, não. Precisa de fato ter um solo fértil, preparar sementes, esperar o broto surgir. Afinal de contas, a árvore não dá frutos logo que a primeira chuva cai. Ela primeiro brota, ela primeiro fica verdinha, ela primeiro se adapta às condições climáticas daquela estação. Essa linda estação que se chama primavera. Nosso amado, o amado das nossas almas, ele disse no texto que lemos que Deus nos criou à imagem dele, que ele nos abençoou e disse para sermos fecundas, sermos multiplicar, encher a terra, dominar sobre os peixes, sobre as aves e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus nos deu certo controle sobre as coisas, apesar da soberania dele prevalecer. Mas que tal você encarar essa nova estação como uma preparação para frutificar? As flores vão chegar, as folhas verdinhas também, as borboletas virão, mas você precisa se preparar para frutificar. E o nosso Deus, esse amado das nossas almas, ele não é um Deus de escassez no sentido de que você não vai frutificar. Ele é um Deus que frutifica, ele é um Deus que multiplica. Lembra lá no Novo Testamento, quando Jesus, em forma de homem, perguntou para os discípulos que tanto de comida que se tinha lá na multiplicação dos pães e dos peixes, e um deles disse: tem um garoto ali com 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus multiplicou. Jesus curou, Jesus consertou galhos tortos, podou árvores para que elas dessem mais fruto. Vamos nos preparar para essa nova estação, mulher. A primeira coisa que Deus disse quando criou o homem e a mulher é para que a gente fosse fecunda, ou seja, que nós fôssemos fecundos, né, homem e mulher. Ou seja, nós estamos prontos para frutificar. Frutifique, frutificando na sua casa, frutificando no seu trabalho, se você trabalha fora, no trabalho de casa, no cuidar do outro, no cuidar de si. Em tudo, fomos feitos para frutificar. E aí, tá pronta para preparar o solo? Para organizar a passagem do inverno para a primavera na sua vida? Prepare suas emoções. A primavera não é uma estação de fraqueza, é uma estação de preparação. E para isso precisamos ter em mente que devemos estar centradas na plena vontade de Deus. A plena vontade de Deus é que você conheça a palavra dele. Então não se alimente somente do devocional Sou do Meu Amado. Tire um tempo para ler a palavra. Tire um tempo para orar. Tire um tempo para orar. Tire um tempo para falar, para ouvir a voz de Deus, para cantar louvores. Não existe preparação melhor para uma estação de brotação do que uma alma totalmente entregue a Deus. O meu pedido nesta hora que eu gravo esse devocional e que você for escutar isso, é que você entenda que as suas emoções elas foram dadas pela mão do Senhor. Um Senhor Criador que também tem as mesmas emoções que você. E que Ele consegue organizar, creia nisso, Ele consegue organizar o terreno aí da primavera. Ele consegue organizar as suas emoções. Não fique achando que você é descontrolada e que não vai frutificar porque tudo na sua vida é um descontrole. Não, Deus nos leva
a ter o privilégio de refletir a imagem dele. Por isso nós podemos experimentar e manifestar as emoções corretas, digamos assim, no tempo certo, inclusive no preparo para frutificar na hora certa. Você acredita nisso? Porque se você não acreditar, eu peço que você reveja a sua fé no Deus Criador, que te fez a imagem e semelhança dele. Mas se você acredita, vem comigo. E se você não acredita, eu te convido a dar um mergulho bem profundo nessa estação aí, porque, minha querida, com a chuva certa, o calor e a luz do sol, no solo certo, com a semente que Deus te deu, não tem como não frutificar no tempo certo. Vamos orar? Pai, eu te louvo, te agradeço por cada estação das nossas vidas. Eu te agradeço porque o Senhor me permitiu conhecer-te, porque o Senhor permitiu eu segurar esse microfone aqui nesta hora e ler a tua palavra e levar um pouquinho do que passa na minha cabeça, que às vezes eu penso que é um pouco maluca, para essas mulheres, Deus. Que bom que o Senhor usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e as que não são para confundir as que são. Muito obrigada porque o Senhor é Deus, porque o Senhor nos conduz nas estações das nossas vidas, porque o Senhor faz com que a gente se sinta amada, mesmo quando todas as circunstâncias ao redor, todo o inverno que passamos, insiste em falar que a gente não vai frutificar. Mas o Senhor muda o clima, o Senhor muda as estações. Peço que o Senhor faça com que a gente enxergue realmente o teu calor, a tua presença, a luz da tua palavra e que possamos realmente entender que vamos brotar. Brotar sabedoria, brotar alegria, brotar frutos novos, brotar novas emoções, colocá-las todas no lugar, no preparo do plantio dessa nova estação que o Senhor nos dá. E eu declaro em nome de Jesus que quem estiver ouvindo esse áudio estará sendo abençoada, estará vivenciando essa nova estação na vida dela. A casa dela vai florescer, o sorriso dela vai florescer, o corpo dela vai florescer. Tudo que ela tocar, Senhor, será uma preparação para uma estação maravilhosa, cheia de abundantes frutos, frutos doces, frutos vindos diretamente do teu pomar, do teu jardim, Deus. Livra-nos das pragas, Senhor, que vêm para destruir, dos pensamentos que insistem, Senhor, em entrar no nosso coração, querendo mesmo roubar, matar nossos sonhos que foram dados pelo Senhor. Pai, prepara o nosso terreno, que é a nossa mente, as nossas emoções. Eu entrego as nossas emoções e os nossos pensamentos, Senhor, nas tuas mãos. E, em nome de Jesus, se qualquer pensamento que eu tive, Senhor, ou que qualquer pessoa que está ouvindo esse devocional nos afastou do Senhor, eu peço que pelo poder do sangue lavado na cruz, né, que foi derramado para lavar os nossos pecados na cruz, ele seja tirado de nós. Pensamentos, emoções que nos afastam do Senhor e que fazem com que a gente pense que não vai frutificar. Eu declaro em nome de Jesus que qualquer demônio que tenha vindo por uma brecha que levantamos, para o nosso próprio orgulho ou para a nossa própria dor como vitimista, muitas vezes que somos, e eu declaro que ele saiu, Pai, já, em nome de Jesus, das nossas vidas, das nossas famílias, dos nossos filhos, e que eles não vão encontrar morada em nosso coração, porque como o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança, nós frutificaremos e nós multiplicaremos pela tua misericórdia e pela tua graça, para refletir a tua glória e honrar o teu santo nome. Onde estivermos, como mulheres
filhas do Senhor que somos, pertencentes a um exército real que prepara o terreno para dar frutos bons na época certa. Porque eu creio que o Senhor pode, Senhor, fazer milagres e maravilhas na vida de cada uma dessas mulheres. E eu peço, Senhor, que se for da tua vontade, que esse áudio chegue a muitas outras mulheres que precisam ouvir da preparação do terreno para o fruto bom. Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aqui é a Daniela de Alcântara, do Devocional Sou do Meu Amado, direto para o seu coração.